Olá, uma excelente tarde. E aí, Paty? Tarde. Tudo bom? E aí, como é que você tá? Vamos estar aqui de volta, agora como visita. Acho que é mais fácil. É mais fácil como mais visita, fácil, né? Não tem aquela pressão toda. Não, hoje você só conduzida, né? Verdade. Dailete teve um compromisso, em breve estará com a gente de novo. Hoje, eu, Abinal, junto com Patrícia Piper, junto com você nessa tarde aqui. E você sabe, né? Bateu o relógio ali 2h30, estamos junto por aqui no Entre Família, para esse nosso bate-papo gostoso, para essa nossa conversa. E a conversa de hoje, menina... É aquela que a gente costuma falar assim, eu vou falar que tem um primo, um vizinho, um tio. A gente nunca vai dizer que é a gente, né? E nem pode, né? Nem pode. É tudo perfeito lá em casa. E na sua casa? Chega em casa pode dar até briga também, né? Eu tenho 15 anos de casada, fiz recentemente aí no mês de setembro. E confesso que tem sido um desafio aí o tema de hoje. É verdade, é desafiador. Eu tô indo pro 16º ano. Esse ano, 16 anos de casado, a gente faz em dezembro. E quantas crises, né? Quantas voltas, né? É sempre aquela montanha-russa, momentos bons, momentos difíceis. Essa é a nossa vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o casamento, né? Como não deixar cair na rotina. Ou será que uma rotina para o casamento é bom? Será que é bom rotina? A gente conversa sempre sobre isso aqui no Entre Família, né? Sobre rotina para filho, rotina para estudar, rotina para comer bem, rotina para fazer exercício. E o casamento? Caiu na rotina. O que isso significa, É bom também? né? Tem que ter uma rotina? É bom também? Eu acho que não, né? Né? Eu acho que esse é o grande problema. E depois que a gente tem filhos, né? Já vou dar logo assim a minha... Depois que a gente tem filhos, a gente assume outros papéis e parece que essa parte vai ficando mais guardadinha. Tem que cuidar. E no automático, né? Cuidar para manter sempre o casal ali, ter os momentos do casal, não ficar só em prol dos filhos. Mas, enfim, quem vai falar com a gente sobre esse assunto tão importante hoje aqui, ela que é terapeuta de casal, Dilene Ebinger, já está aparecendo aí para você, dando tchauzinho. A Dilene conhece muito dessa área de terapia de casal, terapia familiar. Vai tirar dúvidas suas, nossas aqui também, e a gente vai poder bater esse papo juntos nessa tarde gostosa. Mas tem mais coisa, hein, Paty? Tem mais coisa, tem o hashtag Lucas Nascimento, nosso amigo. Quais são as notícias de hoje? Fala, pessoal, muito boa tarde pra vocês. Paty, sempre muito bem-vinda com a gente, viu? Fico super feliz com a sua visita aqui. Agora falou que é visita, mas casa é sua. Casa é sua também. Pessoal, é o seguinte, vou falar hoje sobre isso. Sabe aquela história de número de documento, tem o RG, CPF? Agora unificado, alguns estados já estão emitindo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso e como você faz para ter o seu novo documento aí. Vou falar também sobre uma cidade que foi classificada como a cidade mais inteligente do mundo e é aqui do Brasil, mas daqui a pouquinho eu volto para contar essa história para vocês. Legal, gostei dessa, hein? Cidade inteligente. Vamos para lá? Bom. Será que a gente aprende? Será que a gente vai ficar mais inteligente ainda também, morando na cidade inteligente, né? Ai, legal demais. Bom. Tem pergunta do dia, tem outras coisas também. Vai, Abinal, eu tô de visita, Abinal. Vamos lá, o que a gente tem mais hoje? Tem muita coisa boa e você vai contar pra gente aí o que você faz pra fugir da rotina do casamento, né? A gente falou aqui, rotina pros filhos e tal, é bom, precisa. Agora, rotina do casamento, gente, vamos falar um pouco sobre esse assunto? Compartilha com a gente aí. Hoje teremos também a participação de um casal contando pra gente. Tem história, também né? Tem casamento de 16 anos aí. Acho que a gente vai estar tudo em casa hoje, hein? Verdade, né? Vamos aprender, né? Vamos aprender com as pessoas. E dizem que tem uma crise dos 7 anos que o casamento passa. Será que é verdade? Eu tenho todo ano. As crises do ano, Quer dizer, minha prima tem todo ano. Boa. Vamos falar sobre esse assunto então? Fica ligado com a gente. É rapidinho, a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos e já estamos de volta aqui para continuar esse bate-papo tão gostoso nesse comecinho de tarde. Para você que está na arrumação da casa, ó, aumenta o volume, continua na limpeza e fica junto com a gente por aqui também, tá bom? É rápido, a gente volta já. Até já. Estamos de volta. Muito boa tarde para você que ligou agora na TV Novo Tempo, que está, como disse o Abinal, no bloco anterior, que está na arrumação da casa, nos detalhes, né? Porque está chegando um dia especial, um dia para estar com a família. Sim. E a gente quer que você esteja aqui nesse clima, principalmente porque o nosso tema de hoje tem a ver com casal e você sabe que a base, né, Abinal? Para a nossa família, eu acho que começa com o casal. Se a gente estiver bem, a nossa família tem uma estrutura diferente
e tudo vai Até essa correndo. questão emocional, né? A gente até conversou em outro programa aqui que reflete muito na vida dos filhos. Se o casal não está bem, vai refletir totalmente na vida dos filhos. Então é bom o casal estar sempre em harmonia. Você falou desse dia gostoso que está chegando e é um dia para sair da rotina. Né? O sábado é um dia tão gostoso para sair da rotina, para aproveitar com a família, passear, visitar outras pessoas também. Ou criar a rotina do sábado. É verdade, a rotina Porque, do sábado assim, é boa. a gente tá aqui no Entre Família, eu acho que eu vou começar com essa pergunta quando a nossa especialista chegar. Rotina é bom ou ruim? E o que significa um casamento caindo na rotina? Se você quiser conversar com a gente está aqui hoje durante toda a tarde, nesse momentinho. Vai ter especialista, mas agora tem algo... Hashtag, vamos já puxando a vinheta do hashtag, Luquinha está chegando. Bora lá então, olha só pessoal, foi prorrogado até o dia 6 de dezembro o prazo para que os 26 estados mais o Distrito Federal comecem a emitir a Carteira Nacional de Identidade. Essa mudança determina o CPF como o número único para identificação do cidadão nos bancos de dados do serviço público. Hoje, a cada cidadão pode ter até 27 RGs diferentes, uma unidade de federação diferente. Só que isso vai mudar. E por que vai mudar? Com essa nova identidade, a probabilidade de fraude ela é menor. E mais, a carteira ela apresenta um QR Code que permite a verificação de autenticidade do documento e também para saber se foi furtado ou extraviada. E também conta com um código padrão internacional que chama MRZ, que é o mesmo que é utilizado para passaportes. Mas pode ficar tranquilo que o seu antigo ele ainda continua valendo. Só que para fazer essa mudança, pessoal, você precisa procurar a Secretaria de Segurança Pública aí do seu estado e você deve apresentar a certidão de nascimento ou então de casamento. E a primeira via, aquela renovação, elas são gratuitas, você não vai pagar por ela. Já a segunda via, você vai precisar pagar e tem um valor que pode mudar de estado para estado. Então, aquela história, qual que é o número do documento? RG, CPF? Está para mudar, vai unificar agora e também tem essa questão de segurança também com relação aos dados. Cara, que legal, isso é muito bom, né? Essas inovações aí, porque antes você tinha que sair com um documento, com outro, aquele monte na carteira grossa assim, né? Carregando... Agora tá tudo no celular, né? Eu ainda não sou tão moderna, né? E eu tenho 2 RGs, porque... Nem sei se a gente pode usar no plural. Tenho 2 documentos, porque eu sou do Rio, né? E aí, quando eu me casei, então agora com uma nova certidão, eu fiz outro. Né? Mas o Piper, meu esposo, também tem, né? Do Sul e tem de São Paulo. Eu sempre fiquei pensando assim, então é por isso, né? Os bandidos vão lá, pegam tua carteira e cada estado faz de um jeito. Verdade. Não, bem legal, bem legal. E o legal de ter no celular também, né? Eu tenho tanto o documento do carro, a habilitação, tudo no celular. É uma praticidade, agora a gente não né? tira mais o celular da mão, né? Verdade. O brabo é quando acaba a bateria. Aí já aconteceu. É verdade. Já aconteceu de ser parado pela polícia e aí... Sério? Já aconteceu. Mas ele olhou pela placa e tal, dei o número do CPF, pesquisou lá, deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas tem essa, né? Melhor, ele vai continuar com a mesma, você vai conseguir ter o físico, mas também o digital. Eu sempre estou saindo, eu prefiro até levar o digital, tá comigo, tá na mão, tá o celular aqui. Se eu perder, vai ser aquele transtorno para poder fazer, então prefiro estar no celular. Isso aqui acabo tendo um pouco mais de cuidado para não perder, tá na mão aqui, eu consigo rapidinho. Mas mudando um pouco de assunto, pessoal, seguinte, Curitiba, capital do Paraná, ela foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. Curitiba aí, ó. Curitiba aí, no Prêmio Mundial de Cidades Inteligentes, em um evento lá na Espanha. A Roraima é considerada uma das principais no mundo nas áreas de inovação e curiosidades inteligentes. Foram avaliadas quesitos como políticas públicas, programas, planejamento urbano, conectividade, sustentabilidade e também ações de modernização. Curitiba foi a vencedora e concorreu com outras cidades aí espalhadas pelo mundo, como Colômbia, Portugal, Turquia, Filipinas e também do Reino Unido. E agora só uma outra curiosidade, viu? O Paraná, ele também foi eleito o estado mais inovador e sustentável do Brasil, segundo um ranking internacional que rolou este ano. Então, Curitiba, parabéns aí para mais uma. Eu gosto bastante de visitar, ficar um pouquinho por lá, passear.
Não consigo. Não dá pra mim. É. Viver num lugar desse tão frio. De manhã você sai, tá um calorão e de noite você quer colocar um super casaco. Casacão, né? Não dá, é muito frio. Mas é linda Curitiba. Beijo para todo o pessoal de Curitiba. Linda, a ópera organizada demais. É Ópera de Arame o nome desse ponto turístico ali? Né? Lindo também. E Curitiba não é de agora, que já vem ganhando alguns prêmios, né? Como cidade com as inovações e tudo mais. Parabéns, beijo pessoal de Curitiba que acompanha sempre a gente por aí também. Achei legal, concorreu com outras cidades espalhadas pelo mundo, acabei citando aqui os países. E chegou aí. E Paty, realmente, quando eu fui para lá algumas vezes, eu peguei nublado, tava frio, nunca mais tranquilo, assim. Sempre tinha que levar um casaco junto, porque do nada... É frio, mas o povo tem um coração quentinho, né? Tem um coração quentinho, exatamente. E falando, pessoal, em coração quentinho, eu tenho um outro assunto com você, viu? Porque é o seguinte, estamos numa onda de calor, já falei até a semana, e é preciso redobrar os cuidados com o sol. A exposição excessiva com os raios solares pode ter sérias consequências para a saúde. E por isso, no Tá em Tempo de hoje, a Josemara vai te contar os horários certos para que você possa garantir a vitamina D sem queimaduras. Chegou e veio para ficar, mas é fundamental estarmos bem informados. Isso porque o sol é o principal vilão do envelhecimento da pele e do risco de câncer. Uma das dicas mais valiosas é evitar exposição solar nos horários críticos, das 10 da manhã às 4 da tarde, quando os raios estão mais intensos. Além disso, não se esqueça de obter sua dose de vitamina D. Para isso, basta ficar exposto ao sol por cerca de 15 a 20 minutos diariamente. No entanto, se você planeja passar mais tempo aí no ar livre sob o sol, é fundamental aplicar protetor solar regularmente, a cada 2 horas, para garantir uma proteção mais eficaz. Lembrando sempre que cuidar da nossa pele e da nossa saúde é um investimento valioso a longo prazo. Assim, podemos aproveitar o sol com responsabilidade e segurança. Tá aí as dicas da Jô, se não tá em tempo. Redobrar então o cuidado aí com o protetor solar vai ser importante para você, vai prevenir um probleminha lá na frente, né? Então sempre redobrar a atenção. Deixa eu falar uma curiosidade que eu aprendi no curso com uma nutricionista. Que a gente sempre fala que a vitamina D é importante, você tem que ficar um período, ela falou ali de 10 a 20 minutos. Mas como é que eu vou saber se eu, que sou mais ou menos, você que é mais branquinho e você que é mais moreno, está sendo a dosagem suficiente? Certa, é verdade. Ela falou, sabe quando você vai exposto ao sol e você fica com aquelas placas vermelhas? É metade desse tempo. Olha só que interessante. Todos os dias, metade desse tempo. Mas sem o protetor solar, né? E aí também tem essa questão de ser todos os dias, sem o protetor solar, naquele período. E tem que ser aquele período de mais intensidade do sol, né? Por esse tempo que você consegue. Eu já ouvi falar também eu ouvi falar também... Eu tô tão cor de escritório que eu posso ficar 10 horas e nem vermelha, mas eu fico. Que não pode, assim que você tomou esse banho de sol, não já tomar um banho, uma ducha ali, porque... Mais informação. Foi o que eu ouvi, depois vamos descobrir se é verdade também. E tem que ser sem o protetor solar esse período. Verdade. Muito legal. Olha só, aprendendo bastante por aqui hoje. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui. É claro, o programa continua agora. Bom restante de tarde para vocês. Bom programa e bom programa para vocês também, meus amigos. Valeu, Luquinhas. Lucas vai só pegando as dicas hoje, né? Só pegando as dicas, porque a gente vai falar sobre relacionamento do casal. Não deixar cair na rotina, ou será que é bom ter uma rotina do casal? Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui Dilene Ebinger. Ela que é terapeuta de casais, também mestre em psicologia. Pode vir mais para cá. Seja muito bem-vinda, Edilene. Obrigada. Obrigado. Edilene já veio outras vezes aqui no programa ou não? Já, né? Já. Muitas. Tudo bem, Edilene? Né? Bem-vinda. Pode sentar nessa de cá. Isso, palestrante também, esposa de pastor, envolvida em projetos relacionados à igreja. Edilene é da casa já, tem muito conteúdo e muita história para contar e a gente vai aprender muito. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Já solta a sua primeira pergunta que você falou que queria quero saber trazer. sobre rotina. É legal ter rotina
ou não em se tratando de casamento? O que é uma rotina no casamento para a gente dizer, caímos na rotina? Legal, essa pergunta é super importante. E a gente vai começar definindo rotina. Rotina é fazer as coisas do mesmo modo, com frequência, diríamos assim, de forma automática. Então, é bom ter isso? É bom. É necessário, porque o cérebro, ele inclusive precisa disso. Há uma economia de energia quando a gente se utiliza desse automatismo. Então, é importante que a gente tenha rotina, porque o cérebro economiza energia e existem coisas dentro da vida conjugal que são importantes ser feitas diariamente, frequentemente e tal. Qual é o problema? Qual seria a dificuldade? É a acomodação. Eu começo a repetir sempre tudo do mesmo jeito, eu me acomodo. E quando eu me acomodo, nada diferente vai acontecer. Então, esse processo de rotina teria um limite, vamos dizer assim, para que o casamento não desfaleça, para que o casamento não fique sem graça, monótono. Então, a rotina é necessária, é importante, mas ela não pode ser sempre perene. Precisa acontecer também intervalos dentro desse processo para dar um up, né, dentro da relação, uma melhorada. Senão fica naquela rotina desgastante, maçante, cansativa, e aí olha um para a cara do outro e fala, sem graça isso aqui, tá né? Legal, né? Exato. Agora, no seu consultório, você deve ouvir muitas histórias, muitos relatos ali, mas quais são os principais pontos que chegam lá para você de casais que caíram na rotina? É justamente esse sentimento, né? Eu acho que a gente não se ama mais. Por que leva a esse sentimento? Porque quando você começa a fazer as coisas mecanicamente, você para de experienciar, para de sentir. Então começa a não fazer mais nada um pelo outro. Cada um vai construindo suas próprias rotinas, vai entrando naquela sistematização. Viver no modo automático é um viver que economiza energia cerebral, é bem fato isso. O cérebro gosta disso, por isso ele é importante, mas causa esse desinteresse. Então há essa questão assim, Dilene, eu acho que eu não amo mais como antes. Parece que o outro não tem tanto interesse mais em mim. A gente não faz coisas juntos, a não ser aquilo que é responsabilidade. E responsabilidade é necessária, é importante, mas muitas vezes o cumprimento da responsabilidade, ele não traz essa novidade, esse prazer da novidade, esse prazer do diferente, né? Então, isso é um problema para dentro do casamento. Além de trazer um sentimento assim, ó, tudo que é muito importante, você prioriza. Então, quando entra numa rotina, ele deixa de ser uma prioridade, porque há um hábito, há uma automatização do processo. Então, parece que o casamento não é uma prioridade, a relação dos dois não é uma prioridade. Então, o trabalho é uma prioridade. Você não pode levantar e falar, hoje está meio frio, não vou trabalhar não. Né? Você vai trabalhar, porque você precisa, existe um compromisso com isso. Mas a relação dos dois, do casal, hoje eu estou cansado, então a gente não vai sair. Hoje eu estou muito estressado, então a gente não vai conversar. Hoje eu tô mal, então a gente, eu não quero nem beijar, não quero nem deitar junto. Então fica esse sentimento de que não é tão importante. Quando você fala sobre prioridade, se a gente for parar para pensar uma das coisas, né? Quando você é casado há muito tempo, você vai pensando em várias formas de fazer. E se colocasse um dia na agenda para o casal? Aí eu tenho 2 pontos sobre isso. Primeiro, cair na rotina novamente. Então, é o dia que você vai sair para comer, sem filhos. Já é um ponto positivo quando se tem filhos. Ou é assim, tem que marcar na agenda. Não pode ser algo mais natural, senão fica mecânico. E aí, como é que a gente... A minha experiência de 25 anos como terapeuta diz que o relacionamento precisa ir para a agenda. Porque tudo que está na agenda, a gente se dispõe a fazer. Se você esperar ter tempo para o casamento, não terá. A gente sabe disso. Quem é casado, quem é dona de casa, quem tem filhos pequenos... Bom, quando tiver um tempinho, a gente sai junto. Esse tempo não vai acontecer. É ilusão a gente achar isso. Então, precisa, sim, estabelecer um dia e um momento para o casal. Você falou uma coisa muito interessante, que a gente não pensa muito. Então vamos estabelecer um dia para o casal, vamos sair para comer. Você usou essa frase, né? Então, a primeira coisa que vem à nossa mente, quando a gente pensa um tempo a 2, é sair para comer. Mas existem 365 maneiras de você... Então, peraí que eu vou começar a anotar. Não, até aquele rolê no shopping, aquele passeio, que o marido
Não tem, a gente já tá numa fase assim, você vai no né? shopping, vai você separado de mim, porque com 2 crianças a gente fica mais irritado. É porque tem o tempo com família e tem o tempo casamento. Sim. Né? Vocês riram, mas esse foi o meu livro, lançamento esse ano, 365 Maneiras de Amar. Opa, um desafio para cada dia, então Gostei. Isso é possível. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai chamar um intervalo rapidinho e depois quero pegar essa dica aí, 365 pelo dias. menos mais 10 ela tem que soltar hoje aqui pra gente. Tem que soltar algumas aí para pelo menos a gente pegar ali um mês, né, fazer tudo certinho, porque dizem que o que a gente consegue fazer em 40 dias, né, criar uma rotina, né, tem um período ali, então pronto, pelo menos 40 dicas. Rapidinho pro intervalo, a gente volta já. É sexta-feira, meu povo, dia que muita gente está na correria aí, ajeitando a casa, né? Ou mesmo no trabalho, aquele corre-corre, problemas a serem resolvidos antes de fechar aí o final de semana, mas está acompanhando sempre a TV Novo Tempo para ficar mais em paz, pegar as dicas, inclusive as dicas de hoje, sobre casais, né? Como não cair na rotina, você vai pegar dicas já para começar a colocar em prática nesse final de semana, tá bom? Vamos pegar essas dicas? Então, beleza, esse é o assunto de hoje, como não cair na rotina. Aqui é o assunto do nosso Entre Família de hoje e a Patrícia vai conversar agora com um casal que vai trazer uma experiência muito legal para a gente, né, Paty? Certeza, a gente vai falar com um casal que tem 16 anos de casado, 3 filhos na adolescência. Ai, meu Deus, eu só fico pensando como é essa rotina. E eles também são missionários e vão falar um pouquinho pra gente do que eles fazem, como eles fazem para não deixar o casamento esfriar. É mais ou menos isso que a gente está falando hoje. Eu vou chamar aqui a Fabiana e o Leonardo. Muito boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, quero entender. Vocês se conheceram na época em que estavam no ensino médio, né? Que a Fabi estava no ensino médio, se apaixonaram, constituíram família e hoje tem 3 filhos. Eu falo assim, gente, eu falo chorando, porque eu tenho um de 5 e um de 12. Aí eu fico pensando, 12, 13 e 16. E uma menina aí no meio para dar um refresco, né? Brincar de boneca, ajeitar o cabelo, fazer lacinho. Eu tenho 2 meninos, então eu imagino como deve ser a correria de vocês. Me simpatizo e quero pegar suas dicas aí. Ok, é uma grande bênção, né, para a gente aqui. Uma boa tarde a todos. Nós estamos juntos desde 2007 e para a gente estar aqui nessa tarde, nesse mês, é uma bênção, porque no dia 22/11 a gente completa 16 anos. Yes. E como você disse aí, não tem crise dos 7 anos, né? Tem crise o tempo todo. Ai, que bom que não é só lá em casa. Mas é bom porque a gente está sempre se refazendo, entendendo a importância que tem o casamento, que tem o lar, em se tratando dos filhos, e isso que a gente tem como valores, né? Então, assim, tem um texto bíblico que a gente, assim, né, queria ler, que ele coloca um pouco em xeque, porque, assim, rotina é algo que, em certos pontos, são bons. Por exemplo, né, Isaías 50, verso 4, diz que Deus despertava todas as manhãs Cristo. Então, essa é uma rotina, é uma coisa boa. Então, nós temos isso durante o dia e nós aqui, como pais e um lar missionário, a gente tem tido isso. Mas existem alguns pontos que realmente não podem ser vistos, né, dessa forma. Nós, como missionários, a nossa vida ela foi tudo menos rotineira, né? Então, nesses 16 anos, a gente mudou já de casa, acho que umas 15 vezes. Uau! A rotina, no caso de vocês, é a mudança, né? Empacotar os livros, tirar os livros, inserir as crianças numa rotina diferente de escola e tudo mais. Mas, Fabi, fala pra gente um pouco como é ser missionária, uma mãe missionária, que tem essas mudanças que a gente está falando, né? Que tem um objetivo maior por detrás, o trabalho, a profissão é pregar o evangelho, mas como é que gerir a casa e toda essa questão com os 3 filhos numa idade tão importante, né?
Olha, não é fácil, né? Porque por mais que a gente tente, a gente acaba caindo na rotina, né? E assim, para a gente sair dela, a gente requer um pouco de esforço, né? Então a gente acaba saindo um pouco da rotina, assim, vamos parar o que nós estamos fazendo e nós vamos agora na cachoeira. Agora nós vamos visitar o amiguinho tal. Agora nós vamos fazer. Então, assim, a gente tenta dar uma quebrada, né? Com esses pormenores, que faz toda a diferença, né? Aquela pitada de sal na medida certa. Com certeza, é. Eu fico pensando assim, até estava conversando ainda há pouco com uma amiga, o problema da gente é que a gente está tão no automático o tempo todo, que a gente não sente mais o cheiro, o gosto, a presença, né? Então são algumas coisas que eu acho que a gente precisa estar, né? O eletrônico ele veio para facilitar a vida da gente, mas veio para a gente estar todo momento conectado. A gente às vezes está mais para fora, né? Com um amigo ou com uma questão do trabalho, do que ali no momento estou comendo e sentindo gosto e ouvindo o meu filho. E isso eu acho que também se aplica quando a gente fala de casal, né? Você falar que, nossa, fui na cachoeira, que legal, você está num ambiente que você pode dar uma fugida e estar ali junto à natureza, junto com o seu esposo e talvez com os seus filhos também. Acho que a gente tem algumas fotos, vamos colocar aqui algumas fotos desses momentinhos, né? A gente costuma falar lá em casa, o momentinho do coração, né? Eu tenho feito isso com as crianças, com o marido, confesso que até tem uma prima que não está muito, como eu sempre falo aqui. Mas hoje a gente vai ter aqui no programa, além dessa história inspiradora, né, de Legal, vocês. tem bastante do casal ali, você está vendo, Paty? Que legal. Tem as fotos, os às momentos vezes com os filhos. tirando as fotos dos pais, né? Eu acho que essa questão é muito importante, porque eles vão levar para a vida deles, para a história deles, o que é um relacionamento, né? Esses dias eu ouvi alguém falando assim, pergunta para o teu filho se ele quer ter filho. Pergunta para o teu filho, não vou falar a resposta, mas eu quero saber como que é essa visão que eles têm em casa, dessa questão do casal e desse momentinho de constituir família. Os nossos filhos, eles gostam muito de fazer parte de um lar assim, porque eles conhecem gente nova o tempo todo, né? Eles sempre saem, eles têm os seus sonhos e graças a Deus eles pensam em ter os seus próprios lares. Nós temos muitas lutas, nós temos muitas falhas, mas nesses anos nós estamos tentando, né, colocar o nosso lar diante de Deus. E nós podemos falar que esses anos têm sido por Deus mesmo, pela graça dele. Estar com a Bíblia, lendo a Bíblia sempre entre nós dois, né? Hoje mesmo, né, nós estávamos juntos logo cedo, né, orando, buscando, lendo juntos. Então isso é uma coisa essencial mesmo e é uma rotina, porque é algo que é feito todos os dias, mas como é a Bíblia, e ela faz o quê? Renova-se a cada dia. Então sempre tem algo novo da parte de Deus para nós, né? Muito bom. Muito obrigada, Leonardo e Fabiana, por esse momentinho aqui com a gente, de parar a rotina, né, do dia a dia, para compartilhar um pouco de história e incentivar, inspirar outros casais que estão assistindo a gente. Obrigada, tenham uma ótima tarde, aproveitem aí que está chegando o sábado e a gente, como cristãos, adventistas, a gente sabe que esse é um momento especial no lar. Ótima tarde, viu? Obrigado. Boa tarde, gente. Obrigada. Legal, E bom aí? demais. Pois é, E até aí, não, Abinal? achei interessante que eles colocaram ali, Dilene, essa questão do momento do casal junto, fazendo culto pela manhã, né, tendo o momento deles com Deus. Mas eu acredito que não seja também, isso é maravilhoso, né? Isso fortalece o relacionamento do casal, mas talvez não seja a realidade de todos, né? Por quê? Eu até digo lá em casa, eu chego da rádio meia-noite e pouco, é o horário que eu chego em casa, minha esposa já está dormindo e de manhãzinha ela sai cedo com o meu filho e aí eu estou dormindo até um pouquinho mais. A gente não tem normalmente esse momento juntos para fazer o culto. Ela faz o culto dela, eu faço o meu, ela faz junto com o filho. À noite a gente tem um momento em família para fazer o culto. E para sair um pouquinho da rotina, às vezes eu acordo, né, mais cedo mesmo, para poder estar junto com ela, às vezes fazer o café da manhã junto, a gente fazer algumas atividades.
E até uma coisa que a gente faz também, a gente até colocou na nossa agenda, toda semana, a gente praticar uma atividade de esporte junto que a gente gosta, que é o beach tênis. Né? A gente começou a jogar, gostamos demais, gostamos muito, e aí um dia na semana a gente tem esse momento nosso. Mas quais seriam as dicas para aquelas famílias que talvez não têm, o horário não bate muito bem, e aí fica numa rotina, o casal não consegue se ver direito, às vezes passa Vou por até alguns momentos acrescentar difíceis. mais uma coisa, ou que um está disposto a fazer e o outro não, né? Acontece também. Ele trouxe uma coisa super comum, eu diria, que existe o ideal e existe o real. O ideal é que coloquemos primeiro Deus e amanheçamos a família juntas, reunidas, para iniciar o dia. Mas o real é isso que ele falou, um trabalha um horário, outro trabalha outro, está todo mundo correndo em busca, né, daquilo que é importante e necessário. Então, a gente está focando no casamento, vamos lá. Eu criei uma regra de 3 para a gente não esquecer do que é importante fazer. Então, 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano. É fácil. 20 minutos por dia, 2 horas por semana e 2 finais de semana por ano. Se o casal cuidar disso, porque o que acontece com a rotina que você comentou? Entra nessa rotina porque ela é necessária, né? É uma questão de trabalho, de sobrevivência, de pagar as contas. E aí a gente se adapta a essa rotina e chega o cansaço, porque ela é uma rotina que cansa, né? Entra pela noite, o outro levanta, etc. E aí você não começa a ficar indisposto para criar um espaço de tempo, porque dá trabalho. Tem que ter criatividade, tem que pensar em algo diferente, Então isso dá trabalho. O cérebro não quer trabalho, ele quer economizar energia porque é uma questão de sobrevivência. Então, quando você começa a estabelecer na sua rotina, colocar na rotina 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano, você começa a criar o espaço para inovar. Porque você pode dizer, Edilene, mas aí não é uma rotina? 20 minutos, 2 horas, 2 finais de semana? É uma rotina, mas o que você faz nessa rotina é que traz a inovação, a criatividade e traz questões importantes que vai favorecer o relacionamento. Verdade. Até nesse caso nosso, né, lá em casa, ela sai do trabalho por volta de 5h30 e aí até eu voltar para a rádio às 9 horas, a gente tem esse intervalo. Às vezes dá aquela preguiça, aquela vontade de ficar em casa, né? A gente fica junto ali mais ou menos umas 4 horas, dá vontade de ficar em casa, dá preguiça, mas a gente pensa, não, a gente precisa, né? O nosso tempo com o nosso filho, o nosso tempo, a gente almoça junto, né? Sempre que pode a gente está almoçando junto. E o bom é que ela trabalha aqui na Novo Tempo também, então a gente de vez em quando dá uma espiadinha ali, né? Mas a gente tenta separar esse momento para estar a família reunida durante a semana, em vários momentos, e também um momento só de nós dois. Isso, né? é Inclusive, enquanto o nosso filho vai para uma escolinha de futebol, um dia da semana, só nós dois, a gente vai lá para poder praticar o esporte. Se você não colocar isso na rotina ou estabelecer, você diz assim, quando sobrar um tempinho a gente vai. No tempinho que sobra, geralmente a gente usa para checar redes sociais, para fazer uma ligação ou outra, para dormir, para deitar um pouquinho, para pôr a perna para cima, para porque não está planejado, uma série, exato, porque e não dar uma tá, relaxada, não está planejado. Pode até assistir a série aos dois, se isso está combinado, você cria um evento para isso. E isso é fundamental por conta do que você vai criando no cérebro, criação de novas memórias. É isso que vai valorizar a relação e no momento de crise, você mencionou, né? São 15 anos de casado, são 15 crises, né? Nos momentos de crise, o que sustenta uma relação? As boas memórias, as boas interações. Casais que não constroem boas memórias, nos momentos de crise, não tem por que ficar. Vai ficar por quê? O que tem construído? O que colocaram na mala para guardar? Que tipo de valor foi atribuído a essa relação? Nenhum. Então, deu uma crise, bora cuidar da vida, porque isso aqui está muito ruim. Então, a criação de boas memórias traz esse poder para a crise. Só vou retomar ali o assunto, porque a prima lá em casa... Porque assim, eu sou a pessoa da rotina. Então, eu invento, escrevo num papel e coloco lá. E aí, muitas vezes, eu fico sendo a chata da rotina, né? Então, como é que eu faço isso de uma forma que não afronte, porque eu tenho uma personalidade... assim, um pouquinho mais forte. Decidida, não? Claro. Né? Se eu tiver que colocar na agenda
vou fazer. Vai ter que acontecer. Como é que eu faço para que isso não seja algo imposto e aos poucos crie esse ar de hoje essa semana sou eu que vou falar qual vai ser o evento, na outra semana vai ser você. Ou uma vez por ano, uma viagem sou eu que vou pensar e outra viagem vai ser você que vai pensar. Eu acho até que isso, você falando, Paty, é o que se repete lá em casa também, viu? Porque assim, a minha esposa que mais faz esse movimento, as mulheres, essa agenda. de uma forma geral. Eu acredito que seja são mais as mulheres mesmo? É por causa da rotina das crianças, dos filhos, né? Então a mulher acaba ficando mais nesse processo. Mas existem muitos homens que são mais metódicos, né? Mais sistemáticos e também querem as mulheres às vezes mais livres. Geralmente quando um cônjuge é mais metódico, o outro não é. É o balanço, né? A gente busca isso, de certa exatamente, forma, com né? certeza. Eu tenho um ditado que eu gosto muito, que diz que tudo que é combinado não sai caro, né? Então, às vezes, a pessoa que é mais metódica, ela precisa disso para viver. Então, ela quer impor ao outro. Eu sugeriria sentar e combinar. E que as combinações não sejam tão radicalizadas. Mas olha, a gente combinou que é terça. Por exemplo, na nossa casa, a nossa combinação do nosso dia semanal, das nossas 2 horas semanais, é quarta-noite. Mas, por exemplo, nessa quarta-feira, a gente ia vir para cá, para Novo Tempo, né? Para poder participar hoje à tarde do programa. Então, a gente combinou. A gente já vai ter essa viagem para lá. Que tal a gente aproveitar o nosso momento e adaptar, ao invés da quarta, a gente utilizar ele no momento em que a gente vai viajar? Beleza, combinamos isso, foi tranquilo essa mudança. Então, não é lei de métodos e peças, como a gente costuma falar, mas precisa estar na rotina, nós temos o nosso dia. Mas, de vez em quando, a gente tem uma viagem, a gente tem um programa que dá para trazer, porque vai ficar mais interessante, inclusive. Né? A gente, quando voltar, a gente quer fazer um lanche num lugar diferente. Então, bora aproveitar que a gente está indo para aquele lado de lá e tal. Então, essa flexibilidade, ela é vida. Né? Para aqueles que são extremamente sistemáticos, eu sei que não é fácil, mas tudo isso significa aprender a viver. Se a gente não flexibilizar, a gente quebra. Flexibilidade, esse é o ponto, hein, gente? Flexibilidade em algumas questões aí, né, Paty? Com certeza. Eu quero ficar aqui a tarde inteira. Mas o que eu mais quero são as dicas. Gilene disse que tem 365 dicas num livro que ela escreveu. A gente vai mostrar ele na volta do intervalo e a gente vai trazer algumas dicas aqui numa dinâmica para ela ajudar a gente nesse processo, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela tem uns 25 anos de casada, mais? 32. 32 anos de casada. Então, além de terapeuta, é também ali uma conhecedora da causa. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Esse Entre Família de hoje está bom demais, né? Falando sobre essa questão de rotinas aí. Agora, uma rotina que a gente tem visto que está sendo comum já há muito tempo, mas especialmente nesse momento que a gente está vivendo, são as rotinas de conflitos, guerras, tantas guerras acontecendo, né? E você que está do outro lado aí, já se perguntou por que tantas guerras acontecendo, terremotos, tsunamis, pandemias, tanto sofrimento, né? E aí vem aquelas perguntas, onde está Deus, que não coloca um fim a todo esse sofrimento, né? Por que Deus não interfere? E outra, por que Jesus ainda não voltou? Será que eu estou acreditando numa história que realmente não existe? Será que Deus realmente existe? Será que tudo isso que a Bíblia fala é verdade? Você quer saber a resposta, né? Ou essas respostas aí, onde encontrá-las? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós que somos conhecedores da Bíblia, a gente acredita na Bíblia, acredita sim que ela é a Palavra de Deus, a gente tem essa fonte para recorrer. Mas deixa eu falar para você que tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, né? Parece ser algo de outro mundo, não. Como assim? Ninguém conhece. Tem pessoas que não conhecem de Jesus, tem pessoas que não conhecem da Bíblia, sim, tem. Talvez o seu vizinho, talvez aquela pessoa da família mesmo, né, que você não tem tanto contato, talvez não tenha uma experiência real com Deus e você pode ser essa ponte até essa pessoa. Sabe como? Pois é, você fazendo parte junto com a gente de um projeto lindo, incrível, que a Novo Tempo já tem há bastante tempo, mas que está chegando o momento da gente fazer um grande evento para mostrar para o Brasil e para o mundo o que o projeto Anjos da Esperança, junto com a Rede Novo Tempo de Comunicação, tem feito na vida de tantas pessoas. Vem chegando aí o programa Anjos em Ação.
É isso, programa Anjos em Ação, dia 25 de novembro. Já anota aí na sua agenda, viu? Anota na agenda ou escreve no papelzinho, cola na geladeira para você não esquecer. 25 de novembro, programa Anjos em Ação, o toque da fé. Esse é o tema do programa Anjos em Ação desse ano. E outra, para trazer a resposta a esses temas que eu te deixei curioso, né, no começo ali, para trazer a resposta, a Rede Novo Tempo, né, a Escola Bíblica, junto com o pastor e jornalista Michelson Borges, preparou um guia de estudos chamado Origem de Tudo. De onde viemos? Você quer saber a origem do nosso sofrimento? Quer saber por que a gente sofre tanto? Quer saber por que tantas guerras acontecem? E por que Jesus ainda não voltou para pôr um fim a todo sofrimento? Né? Você quer saber essa resposta? Então, nesse guia de estudos, você vai encontrar a resposta. Mas é o seguinte, esse material, ele já está pronto, o material físico ali, né? Eu digo a revista, né? Já foi toda preparada com carinho, mas falta imprimir. Falta imprimir esse material para a gente poder enviar. No dia 25 de novembro, a gente vai fazer o lançamento mostrando esse material, né? Que já foi preparado pelo pastor e jornalista Michelson Borges. E o lançamento vai ser feito dia 25 de novembro. Mas, para que a gente consiga imprimir e enviar esse material, nós contamos com a ajuda dos Anjos da Esperança, que são pessoas que acreditam nesse ministério e, através das doações, fazem com que tudo isso seja possível e esse material chegue gratuitamente na casa de quem vai pedir, né, de pessoas que querem saber mais sobre esse tema. Então, ó, quando você doa R$10, você consegue nos ajudar a produzir e enviar 2 guias de estudos. E esses 2 guias de estudos vão para 2 famílias, imaginando aí cada família tendo de 3 a 4 pessoas. Então, ó, com R$10 você abençoando a vida de mais ou menos 6 a 8 pessoas. E essas pessoas, quando são abençoadas, querem abençoar outros e aí cria essa grande corrente do bem, levando essa mensagem. Quer ser um anjo da esperança? Então entre em contato com a gente, o telefone é o 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30, 0, o código da operadora, 12 21 17 ou 27? 17? Isso. 3030. E aí você vai entrar em contato com a gente, fazer o seu cadastro e já se tornar um anjo da esperança também, tá bom? E não esquece, 25 de novembro tem o grande evento do Anjos em Ação, o Toque da Fé, tá bom? Falando em fé, falando em toque de fé, né, e tudo mais, vamos com a nossa dinâmica para trazer um toque a mais nos relacionamentos aqui, sobre a rotina, a importância da rotina, mas como não deixá-la monótona, né? A gente falou no bloco anterior aqui que a Dilene tem um livro com 365 maneiras. A gente pode mostrar agora, Maíra, nossa diretora? Vamos ver aqui esse livro, 365 maneiras de amar. É interessante que não cair na rotina e o amor e a vontade de fazer isso dar certo é importante, né? Sem dúvida. Nesse livro você encontra os 20 minutinhos porque eu criei essa regra, 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano, e as pessoas perguntavam, e eu faço o que nesse tempo? Não, eu já anotei aqui, né? Eu me lembrei, porque você já falou isso em algum outro momento que a gente estava falando de amor no programa. Isso. Então, o que eu faço? Então, a gente agora fez o livro. Tem desafios de 20 minutinhos por dia, tem desafios que levam mais tempo, são as 2 horas semanais, e desafios para 2 finais de semana por ano. Desde, por exemplo, sair para tomar um açaí, o casal, como, por exemplo, uma viagem de balão, né? São sugestões. Uau! Olha só, esse ano eu comemorei com o meu marido uma viagem de balão. Uau! Foi fantástico. Então, são as novidades, são as coisas diferentes, a construção de memórias, né? Se o pastor Alê estivesse aqui, ele já ia pegar no meu pé para ir para onde que é mesmo? Não, para os Estados Unidos, lá para Nova York, né? Que ele sempre pega no meu pé, que a Eliane é doida para ir para Nova York, minha esposa, né? E aí ele falou, esse é o momento de criar uma memória. A força de memória que você vai criar para essa relação, você estando lá com a sua esposa, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, trabalho eu tenho que ir porque é uma questão de sobrevivência. Mas se não tiver família, também, né? É uma questão de sobrevivência, não tem vida, né? A gente pertence à família. Então, nesse material, você vai encontrar todas essas dicas, né? Dicas simples, dicas fáceis, passear de mãos dadas, né? Dar um beijo na boca demorado, né? Montar uma refeição ao ar livre, fazer um piquenique, né? Já nas 2 horas, dar uma viagem de bike, né? Ir à academia juntos, são atividades um pouquinho maiores, assistir um filme, comer pipoca, né? Às
as atividades menores de 20 minutos, saber do dia do outro, saber os alimentos que o outro prefere, vendar os olhos e colocar comidinhas na boca para que adivinhe o sabor. Então tem muita coisa. Já tá elaborado. E tem algumas que é melhor ler o livro, porque eu acho que esse horário da tarde não é muito adequado. 32 anos de casada, né? Eu acho que a gente tem experiência aqui para manter uma relação. E ela que é mestre, né? Mestre em psicologia também, enfim, um currículo extenso. E, ó, gente, quer saber mais sobre esse material? Apareceu já aí o arroba, né? O arroba da Dilene. Você vai direto no Instagram dela. No Instagram tem o link onde você pode adquirir esse livro também, tá bom? Fácil demais. Vamos então, né, para as nossas dicas. Ela vai falar um pouco mais. A gente selecionou aqui 5 dicas. Vamos começar, então, fazer surpresas, né? Essa é uma daquelas coisas que às vezes a gente faz, né? Eu faço para os meninos. Nossa, mas você está precisando de alguma coisa, mãe? O que está acontecendo, né? Não, lá em casa, às vezes é uma cobrança, ó. Queria tanto uma surpresa, minha esposa para mim, né? Queria tanto uma surpresa, se você fizesse alguma surpresa e tal. É que às vezes a gente imagina que surpresa precisa ser ir a Nova York e levá-la lá, né? Mas são coisas surpresas pequenas, podem né? ser coisas muito pequenas, né? Ser surpreendido. Exato. Uma ligação no meio da tarde para dizer, olha, hoje de manhã você estava tão cheirosa quando você saiu, eu fiquei então aquele cheiro no meu nariz, né? Então tá Surpresinhas simples, seria você, desde surpresinhas muito simples, as surpresas elas realmente trazem um colorido diferente para o casamento, né? Desde surpresas simples, como uma mensagem no meio da tarde, fazendo um elogio, a surpresas mais elaboradas, como vendando, colocando ela no carro, ou ele também. A gente pensa que só as mulheres gostam de surpresa, os homens também gostam de ser surpreendidos, né? E acho que pode estabelecer um critério, por exemplo, amor, essa semana é a semana da surpresa. Então você faz a surpresa essa semana que vem eu faço a surpresa, que tal? Né? Tem uma história bem legal de um casal paciente e eu falei para ele que estava na hora, era o desejo dela. Então, conversando com ele separadamente, eu disse, você precisava fazer uma surpresa. E ele fez mesmo. Ela chegou bem aborrecida na semana seguinte, porque ela falou assim, você acredita que ele me acordou 5 horas da manhã? E ele disse, bora que eu tenho uma surpresa. E aí me levou para uma padaria para tomar um café da manhã, só que a padaria só abria às 6. Esqueci Então, uma surpresa meio mal planejada. Tem que ter cuidado quando for fazer surpresa para não ser surpreendido, né? Muito bom. Pensar. Foi surpresa para os dois. O tiro saiu pela culatra. O bom é que talvez ficaram no carro conversando, né? São uma hora aí. Brava, né? Ela mal-humorada, né? Porque acordou cedo. Vida. Então tem que fazer a surpresa. Outra coisa muito legal na surpresa, você tem que conhecer o seu cônjuge. Sim. Existem pessoas que têm personalidade que a surpresa traz muita angústia, saber que vai ser surpreendido. Então conheça o seu cônjuge, né? É legal surpreender, mas às vezes você já tem que dar dicas bem claras para o cônjuge, assim, olha, vou fazer uma surpresinha hoje, a gente vai sair de casa, vai com uma roupa confortável, porque tem gente que gosta de conhecer o caminho para chegar lá com tranquilidade e segurança. Cada um sabe o que tem, né? Então não vamos agora surpreender demais e acontecer. Eu tenho muitas histórias. Tem um que a esposa queria fazer uma surpresa legal. Sabe aqueles explosivos de coração? Sim. E aí ela virou aquilo ali atrás dele, ele tomou um susto, ficou muito nervoso porque se assustou. Então cada um tem que conhecer o seu cônjuge, né, gente? Não vai matar a pessoa do coração. Que a surpresa pra gente não é pro outro, né? É muito diferente. Você não tem que pensar em você. Se você vai surpreender o outro, você tem que pensar no outro. Verdade. Agora, você tá me imaginando xingando seu filho da mãe, você quer matar de coração. Não, interessante. Até eu falo aqui, ó, aproveito agora para falar, até puxar a câmera mais para perto aqui, ó, pros meus amigos aí, ó. Vamos até chegar um pouquinho mais, fazer igual o pastor, chega mais perto. Chega mais perto. Chega aqui. Amigão, quando você estava namorando, eu digo isso para mim também, viu? Tô falando para ele, mas buscando aqui para mim também. O que a gente fazia? A gente era mais romântico, né? Abria a porta do carro, de vez em quando surpreendia com uma florzinha. E aí, depois que conquistou, aí vai esquecendo. Não, mas vamos voltar com isso? Vamos, para mim e para você, viu? Para nós dois, é um compromisso que a gente vai fazer. Vamos voltar com essas questões, porque, ó, eu até trago aqui para a Edilene. Por que às vezes acontece isso? É por conta da rotina que nós homens, né, às vezes, sei lá, para conquistar o coração da mulher. Até no começo do casamento a gente separava alguns dias ali, eu preparava o jantar para ela, ela preparava para mim. Até esse tempo atrás a gente começou a voltar a fazer, mas aí a gente acaba esquecendo, mas volta e vai naquela.
Então, por que com o passar do tempo a gente vai deixando um pouquinho de lado, de comprar aquela florzinha, de fazer aquele agradinho, né, de, não sei, alguns mimos que a gente fazia tanto e depois vai passando? É por conta da rotina? E como fazer para fugir disso? A novidade faz você, né, criar sequência, cria aquele sentimento gostoso de excitação no primeiro momento, né? Depois vem outros processos. Você casa e aí vem dívidas, né? Vem a questão da rotina mesmo, de obrigatoriedades do relacionamento. As contas precisam ser pagas, carro para lá, vem filhos. Então, a energia vai sendo distribuída entre vários outros aspectos. Então, você precisa ter consciência, porque o cérebro vai economizar essa energia, como eu falei no começo, e ele vai levar mais para o lado automático, que é o que facilita. Então, precisa estimular. E eu não vou resistir para te dizer que depois de 32 anos de casado, meu marido ainda abre a porta do carro para mim. Uau! Não, a gente agora- vai saber. agora minha eu esposa preciso até falar, pega né? Minha esposa pega no meu pé porque eu ensinei o meu filho, e aí meu filho sempre abre a porta do carro para ela e eu esqueço. Ensinou aí bem. ela fala para mim, ó, aprende de novo com seu filho, viu? Abinal, não é esquece, né? terapia, mas é terapia. A gente precisa ir para a parte Eita, prática. verdade, vamos lá, mais. lá. Mais uma dica aqui na tela. Descobrir algo Ah, isso novo é legal, hein? juntos, né? A gente fala Fazer algo juntos, isso é força para a relação, tá? Eu diria que precisa, desde atividades simples como vamos à academia junto hoje, vamos andar de bike, vamos fazer uma caminhada, vamos cozinhar juntos, se os dois gostam de cozinhar, fazer um prato diferente juntos, desde coisas mais significativas do jeito assim, por exemplo, sonhar juntos e construir juntos. Quando você tem uma parceria de construção juntos, tem uma crise, você não destrói a relação tão facilmente, porque existem muitas implicações. Vocês estão sonhando juntos na construção de algo. Verdade. Então, se pensa um pouco melhor. Então, esse é um aspecto muito legal para que você possa não só trazer brilho para a relação, né? Fazer alguma coisa legal juntos, investir num hobby juntos, que seja legal para os dois, né? E também construir algo mais significativo a longo prazo, médio e longo prazo juntos para fortalecer a relação. Verdade. E o próximo aqui, ele fala de um ponto muito importante para o casal, né? Que é a questão de respeitar o espaço pessoal, porque cada um tem que ter o seu espacinho também. Eu gosto muito desse aspecto, isso é fundamental, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se eu entro sem um processo de individualidade construída e preservada, eu me perco dentro da relação. Então, eu não sei quem eu sou. É uma presa fácil para abusadores, é uma presa fácil para manipuladores, para relações violentas, psicologicamente, sexualmente, etc. Então, respeitar o espaço do outro. Eu gosto semanalmente de jogar meu futebolzinho. Não, eu não admito e tal. É um respeito. Por que é tão difícil respeitar o futebol do marido muitas vezes? Porque não há espaço para o casal. Também. Então, a gente precisa... Veja que a vida não é tão simples. Tem que ter espaço para a família, tem que ter espaço para o casamento, tem que ter espaço para a minha individualidade. Verdade. Só que eu preciso desse espaço construído. Do contrário, eu não sou indivíduo para poder me juntar a outro indivíduo. Então, se eu não consigo ser bom para mim mesmo, eu não consigo ser bom para mais ninguém. Então, é importante a gente Então, a briga acontece às vezes porque não tem um espaço para o casal, mas tem que ter um espaço para mim mesmo. Exato. Mas tem que separar certinho Aí a parece agenda muito um entre aquele ponto egoísmo, da né? agenda. Parece muito um egoísmo. Então, eu preciso ter o meu espaço, porque eu preciso me abastecer, eu preciso estar cheio de mim, entre aspas, né? A gente precisava, eu sei que não há tempo para essa explicação, mas eu preciso estar completo para poder viver uma outra completude com a outra pessoa. Tem muita gente que fala, não, eu me completo com você. Absolutamente, eu tenho que estar inteiro para poder ter o outro inteiro e juntos vamos, né, haver essa soma dentro da relação. Então é importante a gente falar também, principalmente para as mulheres, que elas estão tão embebecidas, no meio da rotina de filho, de trabalho, de casa. Exato, A casa que não se suga cuidam. a gente. Perfeito. Então, assim, ó, sabe essa escalinha aí, esses 3 Tem pontos? que cuidar de si. Vamos lá, uma vez na semana, 2 horinhas, sai com a amiga, vai tomar um chocolate na padaria, vai dar uma volta no shopping. Geralmente a gente vai no shopping para comprar algo que estava precisando, que estava faltando. Não, vai só para aquilo e se permita, né? Tira o seu espaço na academia, né? Tira aquele espaço para você poder se alimentar, Não sua é leitura. egoísmo. Absolutamente, não é egoísmo, é amor próprio, necessário para construir um amor conjugal. Verdade. Muito bom. O próximo ali, Paty. Temos mais uma, quarto,
refletir juntos. É meio que agradecer, gratidão? Não, refletir juntos seria um tempo que você tira para falar sobre sua individualidade. Seria uma construção de intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a gente é focado na relação sexual. Mas esse processo de refletir juntos seria, vamos sentar e vamos ver como está o nosso relacionamento. Por exemplo, você mencionou, né, 15 anos de casado. Quanto tempo desses 15 anos vocês tiraram para pensar no casamento? Para falar sobre a relação? Mas aí não é uma DR? Senta aqui agora. Esse que é o negócio. Por isso a regra de 20 minutos por dia. Porque se isso entra no processo do tempo que você tem, como foi seu dia hoje, como você está, você ficou feliz, aí não é DR. Porque isso é muito confundido com DR. Foi ótimo você trazer isso. Porque quando o casal já vem só com a senta... lista, né? Exatamente. Quando o casal só senta para ver o que está dando errado, esse não é o momento para isso. A reflexão juntos é para que você descubra o que vocês querem construir juntos. Planejamento. Quem somos nós nessa relação? Né? Como eu me sinto. O problema é que o diálogo não é para apontar o que você está fazendo de errado. O diálogo é para dizer como eu me sinto e como eu vejo as nossas questões. Então, é uma construção de intimidade. Intimidade é um espaço não físico que você constrói dentro da relação para abrir o seu coração e ser você mesmo. Então, isso é fundamental também para o relacionamento. Legal. Para a gente fechar consultório tá aqui, bom, né? Trazer ali o papelzinho para ir anotando aqui. O próximo... Já anotei a primeira parte. Né? O bom é que o programa fica gravado, né? Pode assistir tudo de novo depois. Agora sim. Agradecer e celebrar, isso não pode faltar, né? Celebrações são confirmações. Quando você celebra algo, o seu cérebro entende que aquilo tem uma importância muito significativa. Então, e a gratidão trabalha justamente na sua base neural. São liberados hormônios muito importantes para a sua base neural quando você agradece e que traz a sensação de bem-estar. Serotonina, né, a endorfina, são liberados no momento em que você começa a sua disposição em agradecer. Amor, muito obrigada porque você é um provedor. Obrigada porque você sempre cuida das crianças, você sempre providencia que os meninos estejam bem. Então, esse tipo de gratidão, ela favorece o aparecimento dessas substâncias que trazem na nossa base neural esse sentimento de bem-estar, de alegria. E a celebração confirma que você está no caminho certo. Então, não é celebração ir para Paris todo, né? Comemorar o tempo de casado. Claro que a gente precisa celebrar sempre. Mas, a gente precisa comemorar sempre as datas especiais. Mas as celebrações simples podem ser com coisas muito simples. Por exemplo, o chocolate preferido dos dois. Né? Chocolate não faz bem para o corpo, tá, gente? Mas faz bem para a alma. Então, de vez em quando não é problema, né? Pode ser uma cesta de frutas, sentar ali para celebrar. Eu gosto de dizer que eu sempre tenho uma cerezer, né, uma super bom na geladeira ali, sempre geladinha, porque às vezes fala assim, olha, hoje eu consegui tal coisa, vamos celebrar isso, né? As celebrações são confirmações. Olha, bacana, hein? Celebra uma conquista de um filho, celebra uma conquista no relacionamento. Ai, amor, hoje eu consegui terminar a minha agenda, hoje eu consegui passar toda. Bora celebrar esse negócio, isso é bom demais pra gente. Sobrou um tempinho pra nós, né? Nossa, hoje você me deu um beijo como fazia tempo que você não me dava. Bora celebrar isso. Então não precisa acontecer um evento para celebrar. Celebração de pequenas conquistas faz o cérebro entender que existe algo muito significativo acontecendo dentro dessa relação. E essa criação de memórias, no momento de crise, faz você se fortalecer e dizer, saio daqui não, porque tem muita história construída, tem muita coisa boa nessa relação e eu quero manter isso aqui vivo. Verdade, gostei muito disso. É sempre tempo de recomeçar. Né? É verdade. Importa onde você está agora. Espero que esse programa te encontre num bom momento, né, Abinal? Verdade, com certeza. E que você consiga se inspirar também com as histórias, com o aconselhamento, que a gente está tendo aqui uma oportunidade para essa tarde. Celebrar os pequenos momentos, as pequenas vitórias, sempre. Isso faz toda a diferença. E aqueles agradinhos também, corriqueiros aí. Vamos para o intervalo? É rapidinho, daqui a pouco quem vai estar com a gente por aqui? O esposo da Dilene. Né? Agora vamos perguntar para ele. vamos ver a visão dele, né? Mas já a gente está de volta. Estamos de volta e agora é aquele momento que a gente tem para te dar um presente, né? A Rede Novo Tempo de Comunicação tem vários guias de estudo, a gente chama de Revista Esperança.
E essa temática aqui tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, sobre família, entre família. Tem a ver com o nosso programa, claro, tem a ver com o tema principal do nosso programa, que é a família. E hoje a gente está aqui conversando e falando sobre como não deixar o casamento cair na rotina, não deixá-lo tão monótono, esquecer assim as prioridades ou deixar de priorizar. E tem sido uma reflexão bem interessante para a gente, né? Que é casado há bastante tempo e que tem altos e baixos e que a gente está sempre se reconstruindo. E olha que interessante, aqui a gente tem um tema que chama assim, o amor acabou, e agora? Eu acho que é uma pergunta que a gente acaba se fazendo, né? Será que é uma questão de amor mesmo ou é questão de prioridade, de conquista, de retomar? O que é amor de acordo com a Bíblia? De que maneira que Deus fala sobre isso? E o que a gente, como seres integrais, estamos fazendo para permanecer em amor, em família e tudo mais? E muito legal nessa revista é que no fim de toda a lição, né, que a gente fala aqui, cada um dos temas, ele tem assim, minha decisão e o que eu vou fazer na prática, né? O que a gente vai fazer na prática? A gente espera que hoje, no programa de hoje, você na prática coloque pelo menos ali na agenda 20 minutos por dia, 2 horas semanais e 2 fins de semana no ano. Esse aqui é o pulo do gato do programa de hoje e eu quero te dar esse presente. Então, assim, entre em contato com a gente. O nosso DDD é 12 21 27 31 21. A gente também tem por forma de WhatsApp, às vezes é mais fácil. Entra lá o 12 98244 4449. Olha, quer que seja mais rápido? Vem aqui nesse QR Code que está aparecendo na tela, aponta a câmera do seu celular, fala assim, eu quero uma revista, alguém vai te enviar em PDF e você já começa hoje mesmo. Que tal começar pela lição 3 e começar a perceber como é o amor e o que a gente precisa fazer para continuar sendo conectado aí nessa relação tão difícil, né? Sensacional, essa revista é incrível, viu? Toda família tem que ter essa revista em casa e o legal é que é de graça, é só pedir, vai chegar de graça aí na sua casa, tá bom? Agora eu recebo aqui o pastor Kézio. Kézio, né? Kézio. Perdão, Kézio, ele que é esposo da Dilene, por favor, pastor, seja muito bem-vindo ao Entre Família, pode ficar à vontade, sentadinho ao lado da sua esposa. E ô, Paty, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu achei muito bonitinho. Enquanto ele estava ali esperando para entrar, ela, com todo cuidado, né? Arruma aqui a camisa e tal. E esse cuidado, esse carinho é tão bonito, né? E a permissão dele de deixar ela entrar e perceber o quão é importante essa relação e tem a ver também o quão admira, né? O que eu percebi, tanto na história que a gente conversou hoje mais cedo, e aí eu percebo em vocês, desde que vocês vêm aqui, é essa admiração, né? O jeito que a Dilene olha para o pastor e o jeito que o pastor olha e permite essa troca é impressionante, assim. Patrícia Binal, eu casei há 32 anos, né? Mas hoje ela é mais jovem do que quando eu casei. Olha só. Que coisa. A nossa história, né? Mesmo a gente não sendo mais tão novinho, mas é uma história construída. Uma história tem força. Eu creio muito em história, né? Uma história diz de onde você veio, quem você é. Então, não que a gente não tenha tido nessa história baixos, mas tivemos muitos altos também. E essa é uma coisa muito interessante. Aonde a gente foca, amplia. Se a gente se concentra nas crises, e nós tivemos crises, né, meu amor? Nós tivemos várias crises e crises muito difíceis. Crises no relacionamento, crises na saúde, crises no processo de educação de filhos, acidentes graves. Então, aonde a gente foca é o que cresce. E, claro, que no momento da crise a gente tem que trabalhar, mas não foi essa a nossa experiência. A gente focou naquilo que a gente pôde ter de bom e construído esse tempo todo. Nas nossas viagens, nosso tempo junto, né? E sempre a gente procurou manter, mesmo quando os meninos eram pequenos. Os nossos filhos tinham uma coisa muito interessante, eles diziam assim, hoje é o dia de namorar, né? Porque a gente tinha na nossa rotina o dia e a nossa pequenininha falava... hoje é o dia de namorar, então a gente não vai, né? Então eles já sabiam que a gente tinha o dia, que era o nosso dia de namorar, né? Como eles entendiam a nossa saidinha semanal. Não, e eu acho muito importante, interessante esse ponto colocado aqui, nos momentos da crise, né?
o que faz com que a gente não desista quando vem uma crise forte no casamento, são justamente esses momentos altos, né? A importância, sim, do casal ter esse momento só para o casal, passar momentos lindos, olhar sempre o copo meio cheio, né? Mais o copo meio cheio do que meio vazio, porque as crises vêm. E quando não tem muito desses momentos, né? Como vocês comentaram, quando não tem muito desses momentos só do casal, aquele momento que fica na história, que fica marcado, né? Aquelas memórias incríveis, vem uma crise e facilmente, não vou desistir, né? Não dá certo. Não é uma questão de vestir óculos cor-de-rosa, né? E de, tá tudo bem, ignorar as dificuldades. É uma forma de encarar a realidade, mas a construção de boas memórias, ela vai sobrepondo aos momentos de dificuldades e de crise. É como uma balança, né? Se você colocar muito mais memórias positivas, as crises vão cair um pouquinho. Porque não existe, se hoje, com toda a minha experiência, um casal me disser que não tem crises, eu penso que um deles já morreu e o outro não sabe. Né? Porque é normal, é natural a gente ter a crise. Tem divergências, tem coisas que são diferentes e discordâncias. Natural. Não é esse o problema, é como a gente constrói as nossas memórias positivas que vai ajudar nesse processo. Agora, pastor, o senhor é um pastor, um missionário que se dedica, né? E eu acho que todos esses anos o senhor se dedicou prontamente para recuperar famílias, para ajudar. O senhor trabalha com pessoas, né? Como que era, ou como que o senhor faz para pegar a experiência de lá, não deixar o trabalho? Isso acho que é um aspecto importante, porque o homem tem muito essa coisa do trabalho, né? Ele é o provedor, ele trabalha, ele se dedica inteiramente. Como é que foi esse equilíbrio para não deixar dentro de casa influenciar algo que estava vivendo lá fora e ainda continuar com essa coisa de não cair na rotina? O senhor tem uma esposa que é psicóloga, terapeuta, eu quero saber. Não, mas não é fácil. Eu estou enrolando, mas eu quero entender, assim, como era para o senhor nesse aspecto, né? Não é fácil para ninguém isso, né? Você tem que ser intencional, né? Se você não tiver a intenção, você entra na rotina, né? Então, agora, quando você tenta sair da rotina, daí se dedicar, esquecer o que está lá fora e tentar realmente... O meu marido tem uma grande vantagem. Ele desliga e liga com muita facilidade. Isso faz parte dele. Então, eu já não tenho essa facilidade. Imagino. Ela é intensa. É uma mulher intensa, uma mulher que tem uma energia. Assim, exato. Então, assim, é trabalho. A gente, durante todo o período em que ele está jubilado, né, em dezembro, então, durante todo o período de trabalho, ele estava focado lá e eu tinha maiores responsabilidades com as crianças, então eu não podia trabalhar o tanto que eu trabalho nos últimos anos, né? A prioridade nossa, por uma decisão nossa, sempre foi o ministério dele, no início, né? Depois as crianças foram crescendo, aí foi ficando mais fácil para nós nos ajeitarmos profissionalmente, né? O trabalho dele e o meu. Então, ele tem essa facilidade de ligar e desligar. Então, amor, o nosso dia é hoje à noite, às segundas-feiras, eram antes, né? Esse o nosso dia. Então, ele falava, tá bom, então hoje... Às 3? Então às 3. Então, a gente combinou bastante nesse sentido, a gente não teve... Às vezes ele dizia, olha, hoje à noite tem uma visita que eu não tenho como deixar. Tudo bem, né? Não é porque está lá aquilo que a gente já conversou, né? Que não dá para flexibilizar. Verdade. A gente tem uma interação anônima que chegou para a gente aqui agora. Diz o seguinte, eu me cobro muito para tentar inovar com surpresas, viagens, ideias de coisas novas para fazer, mas sinto que meu esposo não se preocupa muito com isso. Na verdade, parece não se preocupar com nada, né? Ele é muito passivo e isso me frustra a ponto de me fazer pensar em largar a mão. Ajuda? A gente está vendo aí que ela cria uma expectativa muito alta. Pode ver como ela diz assim, surpresas, viagens, inovações. E ela tem um parceiro que é um pouco mais passivo para isso. A rotina para ele parece ser algo que traz mais conforto e tranquilidade. Então, financeiramente também, né? A gente não sabe se financeiramente, né? Então, ela teria que baixar um pouco a expectativa dela com relação a essas questões. Talvez ela tenha um parceiro que goste de surpresas mais em casa. Nós já passamos por momentos financeiros difíceis em que a gente fazia em casa os nossos momentos especiais, né, amor? A gente
colocava um filme, ou a gente fazia um lanchinho e ia para o fundo da casa e levava uma mesa, almoçava lá atrás. Eu lembro um jantar dos namorados que ele tinha muita atividade na igreja. Eu montei no nosso quarto uma mesa, né? Montei isso mesmo. Montei um jantar especial, preparei o jantar. Quando ele voltou da igreja, os nossos filhos estavam de garçom, né? Porque eles eram pequenos, a gente não tínhamos aonde colocá-los enquanto nós curtíamos o nosso jantar. Então eu botei gravatinha nos dois, camisa branca, calça preta, ensinei como servir a mesa enquanto o papai não chegava. Então os meninos vibraram também com isso. Já fiz isso com a minha esposa. Então a gente assim, baixar a expectativa. Se eu sou uma pessoa que amo surpresa e o meu marido não é uma pessoa que gosta muito disso, eu preciso equilibrar esse meu desejo por surpresa, senão eu vou me frustrar, sempre vem esse desejo. Vou largar de mão, porque o que faz a gente desistir é o cansaço. Sim. A gente tem que cuidar com o cansaço. Se eu estou cansada em algum aspecto, eu preciso descansar, senão eu vou acabar desistindo. Agora, quem não gosta de surpresa, né? Às vezes é difícil fazer para o outro, né? Para receber é muito bom, né? Gostoso. Mas fazer também é bom, quando a gente começa a aprender, né? Verdade. Até dentro desse ponto aí, né? Minha esposa, ela é mais, como a gente comentou antes, mais da iniciativa, né? De marcar, às vezes, vamos fazer um passeio, uma viagem. Ela que já vai vendo os lugares e tudo. Então, eu deixo essa parte mais com ela mesmo, né? Não é muito a minha área, então ela às vezes até fala, amor, você não quer programar alguma coisa? Eu falei, não, você faz de uma forma excelente isso. Boa ideia. E claro, eu te ajudo, vai escolhendo, a gente vai fazendo junto, né? E aí entra um acordo. Para mim é difícil escolher um lugar para jantar ou almoçar. Daí eu jogo, ela tem aquela expectativa, então... Ele amanhece o dia e fala, hoje é nosso dia, onde a gente vai sair? Pra onde? Aí eu falo pra ele, pode ser onde você quer. Ele falou, não, vou dar esse privilégio pra você. Né? Então ele lembra que é o dia. Lembra que é o dia, né? Favorece isso, mas eu creio que esse é o grande ponto do casamento, sabe? Você não precisa fazer o que não é agradável pra você. Então, divide entre o par, né? O que é bom para um, o que é bom para outro. Vamos, aquilo que eu falei, o que é combinado não sai caro. Para mim é fácil decidir onde eu quero ir e tal. Quando eu peço para ele decidir, ele me dá 3, 4, 5 opções. Então, para ele é difícil escolher um. Então, ele coloca 3, 4 e fala, escolhe qual que você quer. Mas a gente acaba criando a expectativa, mas só eu procuro, né? Aí a gente começa a olhar por esse lado ruim, enfim. Mas, pastor, a Bíblia fala pra gente um pouco sobre relacionamento, sobre rotina. Que verso o senhor escolheu, né? Vamos aproveitar aqui esse momento. Eu escolhi um capítulo, mas como é pouco tempo, então os 2 textos aqui... A gente tem uns 3 minutinhos. O capítulo 5 de Gênesis é interessante que traz ali um capítulo da rotina, né? Por exemplo, eu vou colocar o exemplo de Sete, né? Sete, ele nasceu, né? Daí ele teve um filho, depois teve filhos e filhas, ele tem todo o tempo que ele, né? Quantos anos e tal, e depois morreu. E essa é a rotina de 9 patriarcas do capítulo 5, desde Adão até Noé, né? Mas que é a rotina de nossa também, né? Nascer, ter filhos e filhas e morrer, né? Mas teve um homem que quebrou a rotina e que está lá em Gênesis capítulo 5, se alguém quiser acompanhar, verso 21 em diante. Diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, essa foi a quebra da rotina, né? Andou Enoque com Deus. E depois gerou a Metusalém, viveu ainda 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou, repete aqui, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Lá em Hebreus fala que ele foi trasladado, ao contrário de todos esses patriarcas, ele foi trasladado. Enoque, eu tenho um pensamento que eu escrevi ali, ao andar Enoque com Deus, Deus levou para que ele andasse no andar de cima e andasse por toda a eternidade, né? Então, essa é um desafio é uma oração que eu faço para que nós possamos ter prioridade, né, com Deus, andar com Deus. Dar a nossa vida para aquele que deu a vida por nós.
E no meio de tantas rotinas da vida, né, que todos temos, né, questão de família, casamento, filhos, trabalho, comprar, vender, enfim, estudar, que a prioridade da nossa vida seja andar com Deus, né? Buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Quer ter um casamento feliz, quer ter uma família feliz, andar com Deus. Esse é o grande segredo, andar com Deus. Então, para você, amigo, para você, amiga, busque sempre. Talvez sua esposa esqueceu, a esposa esquece. Lá em casa, a gente faz isso, né? A questão do culto familiar também, o nosso momento com Deus, a gente tem que ter, né? O homem, principalmente como sacerdote do lar, né, pastor? Sim. Tem que levantar essa bandeira, tem que puxar a família, mas às vezes em meio à correria do dia a dia, a gente acaba se envolvendo, esquecendo, e aí está o nosso braço direito, esquerdo, mão, pé, a esposa acaba sendo, muitas vezes, né? E nos ajudando nessa lembrança também, nesse Obrigada cuidado. a vocês pela inspiração, obrigada pela sua presença, por trazer a Edilene aqui e por dar uma ajeitadinha aí na rotina de vocês, que seria um encontro e adaptar com essa viagem vinda aqui. Obrigada mais uma vez, Edilene. Foi um prazer, uma alegria sempre estar aqui. E com ele, melhor ainda, né? A gente tem as redes sociais da Edilene, que apareceram aí, estão aparecendo, Edilene Ebinger. Ela faz lives, ela tem mentorias, ela tem livro. E dá uma passadinha lá que você vai passar o fim de semana. Inclusive o livro, né? Já pega a dica do livro. Esse assunto. Aproveita que final de semana tá todo mundo em casa, dá uma ligadinha, deixa alto lá para ver se teu marido ouve, né? Não é? Aproveita essa oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada por essa oportunidade. Ô, Paty, a gente que agradece. Obrigado mesmo por estar com a gente por aqui. E, ó, fica a dica, viu? Fica a dica desse livro incrível, esse livro que está disponível, tem no Instagram, no @ Edilene. Aproveita e faz esse presente aí. O programa dá para rever, hein? Para anotar as dicas, hein? Presentei, tá bom? Muito bom, Vamos ficando por aqui. Segunda-feira estamos de volta, mais um Entre Família. Segunda, acho que a Darlene está por aqui, né? Ou você vai estar por aqui segunda? Tá, vai estar aqui. Né? Darlene está por aqui segunda. Semana que vem, pastor Aleixo também está com a gente. Benção demais. Gente, obrigado. Coladinho com o nosso programa. O que vem? Vida e saúde, vida e saúde. Será que tem receita hoje? Sempre, será? Né? Pro final de semana, aquela receita Pois boa. Temos que aproveitar aquele docinho mais saudável, né? Verdade. Aquela coisa mais fácil para fazer e estar em família. Aproveite. Show. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau.